Bom, pessoal, continuando a nossa aula, nós vamos falar agora sobre distância entre dois pontos. O que nós vamos aprender é fazer o cálculo dessa linha, que aqui eu coloquei em vermelho, que é a distância entre o ponto A até o ponto B, certo? A definição para o cálculo da distância entre dois pontos está colocada aqui, ó. Dados dois pontos A e B em um plano cartesiano, a medida de distância entre eles, que é indicada por D, AB, D de distância, né? A e B são dois pontos qualquer, pode ser qualquer letra, dependendo dos pontos que a gente queira calcular. É a medida de comprimento do segmento de reta AB, viu? O segmento de reta vai receber aqui, ó, tracinho, né? Segmento de reta AB, na mesma unidade de medida considerada nos eixos do plano, ok? O que é interessante saber aqui, olha, que a gente vai aprender a fazer esse cálculo dessa medida usando as coordenadas do plano, ou seja, do ponto no plano cartesiano. Então, para fazer o cálculo da distância, eu preciso saber identificar as coordenadas dos vértices no plano, viu? Então, todo o ponto aqui, olha, ele dá origem a uma coordenada, e essa coordenada, elas são formadas por dois valores, que é o nosso par ordenado. O primeiro valor representa o eixo x, e o segundo valor do ponto representa o eixo y, certo? Então, aqui, ó, só de cara, para a gente relembrar essa identificação das coordenadas, eu tenho aqui, por exemplo, o ponto A, eu abro parêntese. Dentro do parêntese, eu coloco os dois valores do ponto A. O primeiro valor é o valor do ponto A em relação ao eixo x. Ó. Só você olhar aqui, ó, eixo x, nosso ponto A está valendo 2 para x. Ó. Então, é 2. Eu separo com vírgula. O segundo valor do ponto A é o valor de A no eixo y. Ó, eixo y sempre aqui para cima, na vertical. É só você seguir a linha. Aqui também é 2. Então, o ponto A é 2 e 2. O ponto B aqui é da mesma forma. Quem é o ponto B? O ponto B é o primeiro valor de B em relação ao eixo x. Ó, só seguir a linha. Eu tenho 4. Separo com vírgula. E o segundo valor do ponto B é o valor de B em relação ao eixo y. Aqui também é 4. Então, aí eu tenho as duas coordenadas, coordenada do ponto A e coordenada do ponto B. Com essas coordenadas, a gente vai aprender a fazer o cálculo da distância entre esses pontos aqui, beleza? Então, vamos lá para o exemplo. Então, aqui, pessoal, a princípio, nós vamos calcular a distância entre dois pontos quando o segmento de reta que os une é paralelo ao eixo x ou ao eixo y. Presta atenção, viu? Nesse primeiro exemplo que eu vou fazer aqui, nós vamos fazer o cálculo da distância entre os pontos em relação ao eixo x, viu? Paralelo ao eixo x. Então, eu vou colocar aqui, ó. Paralelo a x, ok? Como é que eu faço o cálculo da distância entre dois pontos, que é essa linha aqui que eu coloquei em vermelho, viu? Quando essa linha ela é paralela ao eixo x, ao eixo x aqui, e a linha está, observa aqui, ó, que para ela ser paralelo, essa distância que vai do 1 até o ponto, esse comprimento é o mesmo do 3 até esse ponto B. Então, isso é o significado de paralelismo, né? As duas retas estão a uma mesma distância uma da outra, ok? Então, elas são paralelas, significa que elas nunca irão se cruzar. Mas voltando ao que interessa, o cálculo da distância entre dois pontos. Nesse caso, é muito simples. Olha só, vamos lembrar lá da regra. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos? É D, AB, distância entre A e B, que são os dois pontos. Vai ser assim, ó. Essa é a fórmula que a gente vai usar. XB menos X de A, ok? XB menos X de A, ok? Aí, olha só. O que eu vou fazer então? Eu vou apenas
verificar qual é o valor do ponto B na reta x. Ó, né? XB é o valor do ponto B na reta x. Olha ele aqui, ó. É 3. Ó. Então, é 3 menos o valor de A na reta x. Ó. XA é o valor do ponto A na reta x. Ó. Olha ele aqui. Ó. É 1. Então, essa distância, 3 menos 1 vale 2. A distância entre o ponto A e o ponto B são 2 unidades de medidas. Vou botar só isso aqui, ó. UM, unidade de medidas, viu? Então, essa é a distância entre dois pontos, ok? Quando esse segmento ele é paralelo ao eixo X. É apenas isso que a gente vai fazer, viu? Apenas isso, ok? Agora, um outro caso aqui para a gente observar. Percebam que o segmento que vem primeiro, aqui no meu cálculo, olha só, é o maior segmento, viu? Ou seja, é aquele que está mais perto, digamos assim, do X. É o maior valor, ele vem primeiro, o maior valor. Porque aqui, se você observar, você tem 1 e 3. Quem é o maior valor? É o 3. Então, fica o maior menos o menor. Aqui é a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui você poderia querer fazer do mesmo jeito, ó, B menos A. E não é assim, ó, viu? Então, fica assim, ó. Distância de AB, a regra é a mesma, XA menos XB. XA menos XB. Porque no meu exemplo aqui, foi colocado na ordem, né? Eu sempre coloquei como A o ponto de maior valor. 3 positivo é maior que 2 negativo. Mas vai que você faça uma questão em que as letras não estejam identificadas assim. Então, você já sabe. É sempre o maior segmento menos o menor, viu? Então, aqui fica a distância entre os dois pontos é o valor do ponto A na reta x. Ó. O valor do ponto A, aqui está o ponto A, na reta x ele vale 3. Então, eu tenho 3 menos, ó, esse menos é da fórmula, viu? Agora, eu quero saber o valor do ponto B na reta x. Ó. Ponto B na reta x ele vale menos 2. Eu posso colocar assim, ó. Tá correto? Não, tá errado. Por que tá errado? Porque esse 2, esse menos aqui, ele não é o do ponto, ele é da fórmula, ó. Então, isso aqui tá errado. Como esse ponto B na reta x ele é menos 2, eu tenho que abrir um parêntese e colocar ele aqui dentro. Ó. Fiquei com 2 sinal negativo. Então, primeiro, eu preciso resolver o joguinho do sinal. Negativo com negativo fica positivo. Aí eu tenho 2. Então, eu tenho o quê? A distância de AB, nesse caso, 3 mais 2 vale 5. 5 unidades de medidas, certo? Então, isso aqui é o cálculo da distância entre dois pontos, quando essa linha, ou seja, esse segmento AB, ele é paralelo ao eixo X. Eu faço assim, viu? Sempre vai ser o maior valor menos o menor. Isso aqui você poderia fazer de cabeça até, ó. Por exemplo, 3 menos 1, 2. Já fiz, ó. Não precisou fazer conta nenhuma. Agora, nesse caso, quando eu tenho no mesmo eixo um valor positivo e negativo, eu tenho que ter cuidado com o jogo de sinal. Porque, olha só, o valor negativo, ele fica positivo porque a fórmula ela já tem automaticamente o sinal negativo. Então, aqui, como o 2 vai ficar positivo, seria só somar. 3 mais 2, 5. Ok? Então, é bem fácil de fazer isso aí. Nós vamos agora para o exemplo 2. Então, agora nós temos calcular a distância do segmento AB quando o segmento AB é paralelo ao eixo Y. Vai mudar alguma coisa no cálculo ou naquela formulazinha básica? Não, é a mesma coisa. Olha só aqui para o primeiro exemplo, para esse primeiro eixo. Para esse primeiro eixo, eu vou ter o seguinte, a gente já sabe a fórmula, a distância de AB, né? A distância de AB é igual
A diferença aqui, como eu estou trabalhando no eixo Y, eu não vou colocar x aqui, né? Claro, né? Eu vou colocar y. É YA menos YB. Significa o quê? É o valor do ponto A no eixo Y menos o valor do ponto B também no eixo Y. Mesma coisa, galera. Ó, não tem dificuldade. Você vai olhar para o eixo Y aqui, ó. Quero calcular a distância dessa linha aqui que eu coloquei em roxo, viu? Qual é o valor do ponto A no eixo Y? O ponto A está aqui, ó, no eixo Y, está valendo 2. Então, eu tenho 2 menos. Qual é o valor do ponto B no eixo Y? O ponto B está aqui, no eixo Y, ele vale menos 4. Aí a mesma coisa que eu falei anteriormente, ó. O ponto B, ele é negativo. Então, você vai abrir um parêntese e coloca ele negativo aqui dentro. Lembrando do jogo de sinal, menos com menos é mais. Então, eu tenho 2 mais 4. Então, essa distância é 6 unidades de medidas, viu? Essa distância de A até B são 6 unidades de medidas, ok? Então, é isso. Aí o detalhe aqui de se observar, pessoal, porque eu estou calculando distância. Não existe distância negativa, ok? Então, aqui você tem que trabalhar sempre de modo que o resultado fique positivo. Não tem, por exemplo, menos 6 metros. Não tem, por exemplo, menos 6 centímetros. Só tem centímetro ou metro, unidade de medida, é valor positivo. Por que eu estou falando isso? Como eu já falei ali no exemplo do eixo X, vai ocorrer bem aqui, olha, no Y. Vejam só. Nesse segundo exemplo aqui, o que eu tenho? O cálculo é praticamente o mesmo, a distância de AB é igual a YA menos YB. Aí veja só o que aconteceria se eu não lembrar que cálculo de distância não existe resultado negativo. Eu faria assim, ó. O valor do ponto A no eixo Y, 4. Não, 1, né? O valor do ponto A no eixo Y é 1. Então, fica 1 menos o valor do ponto B no eixo Y, 4. Então, ficou menos 4. Resultado, 1 menos 4 é 3 negativo. Aí eu colocaria unidade de medidas. Existe um comprimento negativo, menos 3 centímetros, por exemplo? Isso não existe, ó. Isso aqui está errado. Então, a gente não pode fazer assim. Olha só como é que eu vou fazer. Aí eu vou organizar, ó, a questão. Como é que eu organizo? Eu vou observar, como eu já falei anteriormente, é sempre o maior valor menos o menor. Vejam que o maior valor aqui, ó, é o 4. Ele pertence a B. Então, não importa o que você colocou aqui, no cálculo, é sempre o maior menos o menor. Então, é 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. Positivos. Aí sim, ó, 3 unidade de medida é a distância do ponto A até o ponto B. Então, é isso. Ó. Cálculo de distância entre dois pontos é apenas isso aqui.